Fala pessoal, tudo jóia? Chegamos com este vídeo ao nosso 15º vídeo da série Como você faria esta soma no Excel. Esta série procura mostrar que nem sempre é fácil ou trivial fazermos soma no Excel. Soma que parece ser algo tão trivial, tão simples, né? Tão breve ali, às vezes fica um pouco complicada a sua execução. O motivo que mais faz com que tenhamos soluções não tão simples, o motivo mais recorrente que faz com que a gente tenha uma solução, uma saída menos breve, um pouco mais complexa, seria de fato a disposição dos dados. Nem sempre os dados estão organizados, estão dispostos de uma maneira muito mais favorável, muito mais simples, uma organização muito mais satisfatória para a gente. Isso faz com que tenhamos que buscar soluções que fogem um pouco do padrão e a gente acaba tendo um trabalho um pouco maior para conseguir os nossos resultados. Perfeito? Então, a disposição dos dados nem sempre é satisfatória e por isso a gente precisa contornar os nossos problemas. Esta série busca mostrar como a gente pode ter estas soluções e geralmente a gente aplica mais de uma solução para que a gente consiga entender como as soluções podem ser simples ou complexas, produtivas ou improdutivas, repetitivas, enfim, inteligentes ou então não inteligentes assim, e a gente com o tempo consegue evoluir para perceber como a gente pode dominar isso aí e ter soluções mais breves, mais interessantes no uso da ferramenta, perfeito? Aqui no nosso 15º vídeo, nós temos uma situação em que a gente vai dar conta de dois cenários. No primeiro cenário, eu tenho aqui uma área em azul, onde eu vou colocar 3 combinações e eu quero encontrar a soma dessas 3 combinações. No nosso exemplo aqui, eu quero somar a venda de chuteira em maio com a venda de queijo no mês de junho, perfeito? Com a venda de picanha no mês de setembro. Eu tenho duas soluções diferentes para isso e a segunda é uma evolução muito bacana da primeira solução, inclusive também muito simples de implementar, perfeito? E eu tenho, de fato, aqui o resultado já esperado, que vai ser R$ 2.150, com duas formas distintas. Então, primeira situação seria aquilo que eu parametrizar aqui em azul. Eu tenho 3 combinações diferentes que devem ser somadas, ok? Na segunda ocasião, eu tenho uma situação que ela vai ser, de fato, mais flexível. Eu quero somar tudo que estiver disposto nesta área em forma de combinações. Então, em qualquer momento, eu quero, por exemplo, deletar aqui algumas combinações e eu quero ter esta soma aqui refletida. Assim como eu quero, por exemplo, incluir mais condições, e eu posso até repetir o mesmo mês para produtos distintos, ok? Ou então, repetir um produto aqui como a chuteira, que de início eu havia tratado a soma dela em maio e agora eu quero que eu traga também o valor correspondente no mês de dezembro. Então, a segunda ocasião aqui será uma ocasião muito mais interessante, onde eu vou me libertar de ter que, de fato, usar 3 combinações diferentes e eu posso aqui variar conforme a minha necessidade, ok? Então, a gente encerra o vídeo com estas possibilidades, perfeito? Como de costume, eu fecho aqui o meu arquivo resolvido e vamos para as soluções, ok? Na primeira ocasião, eu quero somar as combinações que estão aqui em azul. E qual que será o nosso resultado esperado? Eu vou aqui selecionar e evidenciar na cor amarela os resultados que eu quero que sejam somados. De início, a venda de chuteira em maio. Então, eu quero a venda de chuteira em maio, eu quero então este valor. Eu quero somar isso com a venda de queijo no mês de junho. Está aqui, certo? E isso vai ser somado também a venda de picanha no mês de setembro. Então, eu fiz aqui a seleção dos 3 valores, perfeito? Eu tenho aqui na barra de status a soma esperada, que será 2.150. E eu quero mostrar agora como a gente pode construir uma solução, que poderia ser a primeira solução a ser pensada, e obtermos este resultado, ok? A princípio, eu posso pensar aqui em obter cada valor separadamente e, ao final, fazer a soma. Para obter os valores, eu posso utilizar Dislog, posso utilizar ProcV, enfim, algumas funções de busca e referência, perfeito? Eu vou utilizar aqui a função índice, que é a que eu prefiro, correto? Então, função índice,
Primeiro argumento seria aqui a matriz de dados, que são dados factíveis de serem dados aí, né, correspondentes a cada combinação, ok? Um argumento de linha, ele será aqui definido pela posição que o meu produto, que no caso aqui é chuteira, posição que ele ocupa aqui na relação dos produtos, ok? Correspondência exata. E o argumento de coluna da função corresp será a posição do mês. Então, a posição que o mês escolhido, que no caso ali será, né, o mês de maio, ok? A posição que ele ocupa ali na relação dos meses, ok? Eu fiz aqui a fórmula na célula errada, eu vou então copiar aqui, ok? E colocar aqui no seu devido lugar. Perfeito. Quando eu teco Enter, eu tenho ali um resultado que vai, de fato, ser a venda de chuteira em maio. Perceba como coincide aqui com aquilo que eu esperava. R$ 798,07. Olha só aqui, chuteira em maio, correto? Então, como que eu faço agora para conseguir trazer os outros dois valores em amarelo? Tanto a venda de queijo em junho, que está aqui, quanto a venda de picanha em setembro. Eu posso somar isso, ok? Com a função índice, que vai trazer aqui, né, o meu segundo produto e o meu segundo mês. Eu colei aqui aquele índice que eu fiz no início e eu vou reaproveitar, ok? Perceba, C16, que foi chuteira, se eu quero agora tratar de queijo, que é a próxima célula, então C16 vira D16, correto? Assim como C17, que foi o mês de maio, pode virar D17. Então, já tenho a venda de queijo e no mês de junho, né? Somada aqui aquela venda inicial que foi chuteira em maio. Se eu avalio aqui com F9 o meu segundo índice, perceba o valor será 545,92, que de fato, né, corrobora aqui o valor em amarelo, que é a venda de queijo no mês de junho. Para encerrar, eu posso somar novamente, trazer aqui a terceira parcela, que será o seguinte: eu posso copiar aqui a minha função índice, que foi feita por último, ok? E eu entendo que D16, que é queijo, isso pode virar E16, perfeito? Assim como D17 vira E17. Então, eu transformei queijo e o mês de junho em picanha no mês de setembro. Se eu venho aqui e avalio com F9, eu já tenho um valor respectivo, R$ 806,01 aqui, que corresponde à venda de picanha em setembro, perfeito? Se eu teclo Enter aqui, eu tenho a minha soma esperada, 2.150, ok? Agora é o pulo do gato, é talvez a parte mais interessante deste vídeo, perfeito? Pelo menos aqui no primeiro cenário. Como que eu poderia fazer esta solução de maneira muito mais fluente? Perceba uma coisa, é muito comum que façamos, né, a função corresp com o seu primeiro argumento unicelular. É muito trivial pensar dessa forma, porém, o Excel permite para a gente, né, que façamos esta construção de maneira multicelular. Eu poderia aqui colocar não apenas uma célula, né? Na verdade, um intervalo composto por apenas uma célula, mas um intervalo multicelular. Eu poderia colocar aqui uma faixa maior de células. Perceba uma coisa também. Eu tenho na minha fórmula até então a função índice, né, sendo aqui colocada 3 vezes. Eu tenho a função corresp colocada 6 vezes. Em cada uma das funções índice, eu tenho o seu primeiro argumento igual. Eu tenho o mesmo intervalo, que vai de C5 a N14. Então, isso é repetitivo. Agora, perceba que interessante é a função corresp. O segundo argumento da primeira função corresp vai de B5 a B14, que é o intervalo dos produtos, ok? E o que é que muda entre cada função corresp? Esta função que ocupa aqui o segundo argumento da função índice, ou seja, cada uma das primeiras funções corresp. Só muda aqui o seu primeiro argumento, que pula de C16 para D16 e depois para E16, ou seja, isso aqui faz a mudança do produto de chuteira para queijo e picanha. Então aqui eu posso simplificar e fazer o seguinte: eu posso aqui internalizar este intervalo. De C16 eu vou colocar até, né, que é simbolizado por 2 pontos, até
16. Então, em vez de eu ter agora 3, né, construções diferentes que são somadas, eu posso ter apenas uma. A mesma coisa acontece com o intervalo dos meses, que está aqui na linha 17. Eu vou de C17, passando por D17, até E17. Isso aqui eu simplifico colocando diretamente E17 aqui, ok? Eu posso aqui fechar, na verdade eliminar esta parte, perfeito? E se eu venho agora e faço uma soma disso, olha o que eu tenho. Eu tenho o mesmo resultado. Então, eu vou aqui copiar isto, visto que eu esqueci de deixar a fórmula anterior, e eu vou colar aqui embaixo. Perfeito? Pronto. Percebam que eu tenho resultados equivalentes. Se a gente quiser visualizar, né, os valores parciais que estão aqui na função soma, perceba, com F9 eu não consigo ter, né, aparece apenas o primeiro. Porém, eu tenho aqui um recurso muito interessante, que embora eu utilize, né, um pouco menos, a gente pode, né, lançar mão para poder visualizar, que é o recurso de avaliar a fórmula. Eu clico aqui onde eu tenho minha fórmula, clico para avaliar, e aqui eu consigo ver, né, as etapas de cálculo. Cliquei para avaliar, faço isso novamente, ok? Com mais um clique aqui, eu vejo, né, o progresso, e aí eu sigo. E antes de acabar o cálculo, eu vejo aqui a função soma com 3 valores distintos. Perceba, 798,07 está aqui, ok? 545,92 está aqui, que foi o valor da venda de queijo em junho. E ao final, 806,01. Então, tudo isso aqui é somado, resultando no valor esperado. Perfeito? Vamos agora para a última situação, que é uma situação que permite mais liberdade. Eu consigo ser mais flexível nos valores que eu quero somar, nos intervalos de critérios que eu quero definir para obter a minha soma. Ok? Pois bem, como que eu posso, né, utilizar aqui fórmulas e funções para conseguir, né, permitir a utilização deste intervalo? Vamos lá, né? A gente aprendeu aqui há pouco que a gente consegue utilizar a função CORRESP de maneira multicelular. Mas aqui existe um probleminha. Perceba uma coisa, eu vou utilizar Ctrl F, ok? Para replicar a fórmula que está imediatamente acima. Olha só, pronto, fiz isso. Perfeito? Teclo Enter, tenho lá o mesmo resultado. Agora, perceba, eu posso, para começar a testar, expandir os intervalos. Eu posso vir aqui, ó, e definir isso, ok? Tudo que eu tenho de produtos e também de meses. Quando eu teclo Enter, eu tenho lá um certo valor, que foi 4.136,79. Vamos conferir? Eu vou agora colocar picanha no mês de outubro. Cadê picanha? Está aqui. Eu quero cimento em janeiro. Eu quero também geladeira em novembro. E agora suco no mês de julho. Colori aqui, ok? Vou agora encerrar a minha seleção com aquilo que eu já tinha, certo? E na barra de status eu tenho um valor, perceba, 4.136,79. Até aqui está tudo perfeito, porém, perceba uma coisa, se eu quiser colocar novos valores aqui, minha fórmula não prevê, isso é um fato, né? Porque o intervalo não pega. Aí você pensa, inclusive com muita lógica, né? Até natural de se pensar assim. Não, então vou expandir meu intervalo até o final, porque eu sei que eu posso colocar ali critérios para a soma. Só que quando eu teclo Enter, olha o que acontece. Eu tenho um erro. Por quê? Aqueles valores, né, que estão ali em branco só serão ativados com alguma escolha. E aqui, como eu tenho nada nestas células, nesses intervalos, eu vou então ter erro. Vamos aqui avaliar um CORRESP, ok? Eu vejo aqui este CORRESP com F9. Olha o que acontece. Eu tenho erros, né? Erros que acontecem aqui. Então, isso aqui não me permite ter um trabalho legal e conseguir, né, sem preocupações, fazer, né, a seleção do intervalo até o final. O meu segundo CORRESP também, ele apresenta o mesmo problema. A gente só conseguiria ter uma soma aqui se a gente, de fato, fosse fazer, né, uma seleção, um preenchimento total aqui do meu intervalo. Perceba, se faltou aqui até expandir, né, as possibilidades, eu trago para cá, olha só, pronto. Então, já tem alguma coisa. Se eu deleto aqui algum componente, eu terei erro. Como que eu posso fazer
para poder me livrar disso e ter aqui um intervalo mais inteligente sendo percebido, de forma que eu não tenha dificuldades e eu consiga fazer uma fórmula que eu possa a qualquer momento colocar critérios aqui ou não e ela me traga sempre o resultado daquilo que estiver preenchido, perfeito? É isso aqui agora que a gente vai expor para poder finalizar o nosso vídeo, perfeito? Pois bem, para que a gente consiga esta inteligência, a gente precisa informar para a função CORRESP apenas os valores que ela deve buscar para que a conta consiga ser prosseguida com sucesso. Para isso, eu vou utilizar aqui o recurso da função desloc, para que eu consiga ter uma matriz reservada, uma matriz correta, devidamente delimitada apenas com valores válidos, para que a função CORRESP busque a correspondência, ok? Eu não posso utilizar estes 12 elementos aqui, porque eventualmente eu posso ter espaços vazios aqui. Então eu vou localizar apenas aquela parte preenchida e os seus valores com a função desloc. Então a abordagem começa pela função desloc, ok? Função desloc, eu vou começar com esta célula, perfeito? Meu ponto de partida. Quantas linhas eu quero deslocar? Eu quero nenhum deslocamento, então eu posso colocar 0 ou omitir o argumento. Eu também não quero deslocar nenhuma coluna, porque se eu fizesse isso, eu perderia já a referência da chuteira, que pode com certeza entrar aqui no meu intervalo. Então posso também omitir isso. A minha altura vai ser 1, de fato, porque eu quero daqui para frente, sem descer. Eu posso colocar o número 1 ou também omitir este argumento. E agora é a parte mais importante aqui. A minha largura ela vai se dar da seguinte forma. Vai ser exatamente a contagem de valores que este intervalo aqui tiver. Perfeito? Então, eu fecho a função desloc. Quando eu avalio com F9, olha o que eu tenho. Eu tenho um intervalo que vai de chuteira até picanha. Perfeito? Eu desfaço aqui com Ctrl Z, teclo Enter. Tenho aqui resultados parciais que foram despejados, dada a minha função nova do Excel. Minha versão nova, melhor dizendo, Se eu tenho aqui uma retirada, tenho picanha e também iPhone. Tenho aqui a retirada do iPhone. Na minha fórmula aqui, quando eu avalio com F9, perceba que o intervalo, ele retraiu automaticamente e ele vai de chuteira até suco. Então, isso aqui, ele deve ser informado no primeiro argumento da função CORRESP. Eu vou aqui fixar isso com um apóstrofo para a gente ver aqui como se comportou a função CORRESP anterior. Veja só, eu tenho aqui um intervalo, que teve 3 valores fixos, ok? Então, é isso aqui que vai variar com a função desloc. Eu vou ter aqui 2, 3, 4, 5, enfim, qualquer quantidade de 1 até 12 sendo informada de forma inteligente pela função desloc, ok? Então, este desloc, ele vai trazer para mim células com os valores dos produtos, ok? Eu venho aqui abaixo, dou um Ctrl F e vou alterar justamente para a gente ter a parte aqui de baixo, perfeito? Então, isso aqui vai trazer para mim a mesma quantidade de elementos, mas, de fato, os meses. Se eu avalio com F9, eu tenho ali de maio até julho, perceba, de maio até julho, ok? Eu deixo isso aqui salvo e agora vamos para a nossa solução. Eu vou, então, empregar a função índice, ok? Daqui para cá, é a nossa matriz de dados, perfeito? Função CORRESP. E eu quero quais valores? Bem, aqui já vai entrar aquela primeira matriz, na verdade, melhor dizendo, até mais especificamente, o vetor, que foi oriundo da primeira função desloc. Então, eu já fixo aqui a minha fórmula, vou pegar lá o texto correspondente, perfeito? Volto para a minha fórmula e eu coloco ali, na função CORRESP, o argumento que vai trazer apenas os valores preenchidos, perfeito? Isso aqui, então, vai ser buscado aqui, as suas correspondências, e eu fecho a função CORRESP. Perceba agora que interessante, se eu avalio a minha função CORRESP com F9, apenas ela, eu vou ter aqui o quê? Terei números inteiros que expressam as posições dos itens. Perceba, chuteira, ele consta como sendo o primeiro da lista, número 1, Chuteira é o primeiro. Queijo,
é o último aqui, foi o 10º, perceba aqui, número 10. Depois eu tenho picanha, ele aparece aqui nesse produto como sendo o 5º. Inclusive aparece 2 vezes, picanha e picanha é o 5º elemento. Perceba aqui, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Depois eu tenho 7º, 8º e 9º. Eu tenho cimento, geladeira e suco. Perceba aqui a ordem, cimento, geladeira e suco. Ok? Então aqui eu já tenho um CORRESP muito inteligente que foi construído com o primeiro argumento sendo provido pela função desloque. Perfeito? Então, ponto e vírgula. Agora, o argumento de coluna será também a constatação apenas dos meses que fazem parte ali embaixo do intervalo. Perfeito? Então, eu já fixo aqui com apóstrofo a minha fórmula. Já venho para cá e copio, né, aquele trecho que vai trazer para mim apenas o vetor dos meses preenchidos. Perfeito? Volto aqui a minha fórmula e eu faço agora, para encerrar, o CORRESP com o argumento de coluna. Colo aqui, ok? O meu desloque. Voltando a entender esse desloque com F9, eu vejo os meses que vão de maio até julho. Perfeito? Coloco aqui, então, ponto e vírgula. Vou procurar correspondência na minha relação de meses, ok? Correspondência exata. Perfeito? Pronto. Acabei aqui a minha função índice. Basta agora que eu proceda com a soma. Olha só. Tenho aqui o valor 4.136,79. Olha só que interessante. Se eu deletar aqui estes, né, conteúdos, eu terei exatamente a expectativa de valores iguais àqueles que já foram calculados na área em azul aqui. Perceba que foi a primeira abordagem. Deleto aqui e a gente tem o mesmo resultado. Qual que é a lição disso? Eu posso simplesmente construir uma solução que vai fixar possibilidades ou limitar possibilidades, que vai trazer para mim zero, né, de flexibilidade. Se eu quiser, por exemplo, uma quarta combinação de produto e mês, tanto a primeira situação quanto a segunda não resolveriam. Só que a terceira é muito mais inteligente e pode trazer para mim, né, um resultado mais satisfatório. Então aqui eu posso crescer à vontade o meu intervalo, as minhas combinações, que eu terei o resultado esperado. Percebe? Então, esta proposta, a gente consegue colocar aqui soluções que fazem a gente pensar e refletir como a gente pode ser mais inteligente e mais produtivos, né? Fazendo soluções que prevêem situações que geralmente não são consideradas, e com isso nosso trabalho, ou retrabalho, ou manutenção pode, de fato, reduzir drasticamente, ok? Que é, de fato, uma situação que se espera no dia a dia, até porque isso tem uma relação íntima com tempo, produtividade, e é uma busca nossa sempre, né, esse aprimoramento. Perfeito? Obrigado pela companhia, um forte abraço para vocês e até a próxima.